Fala galera, aqui é o Engenheiro Alex, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo. Aqui é a nossa saca de toda semana liberar um vídeo novo de conteúdo para você que pode te ajudar aí a melhorar os seus resultados na construção civil. E se tem uma coisa que nós engenheiros ou arquitetos, em um determinado momento da nossa carreira, a gente vai precisar elaborar, são os orçamentos de obras. Se você trabalha com as reformas e com as construções, em um determinado momento você vai se deparar com a necessidade de elaborar orçamento de obras. E uma dúvida que acaba surgindo, que a gente recebe aqui por e-mail, também no nosso grupo VIP do WhatsApp é: Alex, como é que eu faço para passar para o cliente somente o orçamento da mão de obra? Eu não quero passar o orçamento dos materiais. Como é que eu faço isso? Bom, para você que tem essa dúvida de como elaborar o orçamento somente considerando a mão de obra que vai executar esse serviço, acompanhe esse vídeo até o final, que eu espero clarear e esclarecer aí todas as suas dúvidas. Bom, vamos lá. Se você quer passar o orçamento somente da mão de obra, nesse caso é um orçamento muito mais simples, um orçamento muito mais rápido de ser feito, porque você vai estar considerando apenas a mão de obra e não vai ter aquela trabalheira toda de estar levantando os materiais, de estar fazendo ali várias pesquisas em campo para saber qual que é o melhor tipo de fornecedor e qual que é o melhor material com o melhor custo-benefício ali para você inserir nos seus orçamentos. O primeiro aspecto para você elaborar o orçamento somente da mão de obra é você definir qual vai ser o tipo de mão de obra. Aqui a gente tem praticamente 3 categorias que se enquadram. Em determinadas situações você vai precisar utilizar uma, em determinadas situações já outra vai ser mais interessante, e eu vou te falar aqui quais são essas 3. A primeira é aquela mão de obra de carteira assinada. Você tem várias obras recorrentes, você precisa ter profissionais ali sempre com você, sempre vai ter ali obras acontecendo, então é interessante nesses aspectos você ter ali uma mão de obra coringa, às vezes um mestre de obra que sabe fazer todos os tipos de serviço, um pedreiro polivalente também, que é um profissional mais completo, que vai te atender aí todos os serviços que você presta aí para o mercado. Então, um profissional que trabalha de carteira assinada é um tipo de categoria de mão de obra que você vai considerar nos seus orçamentos. A segunda categoria é você contratar mão de obra por empreitada. Aqui funciona você fechar um pacote global, você fecha um pacote fechado com essa mão de obra e ele vai ser responsável por executar o determinado serviço no tempo que você combinou com ele. Se ele ultrapassar esse prazo, o valor vai ser o mesmo combinado inicialmente. Então, a responsabilidade de executar com qualidade no tempo que vocês estimaram é de responsabilidade da mão de obra. Você, antes de começar o serviço, analisa com ele ali o possível tempo de duração e analisa o possível valor que você pode pagar para estar executando esse serviço de maneira global. A partir do momento que você contratou para ele executar todo o serviço por valor X, agora é de responsabilidade dele ele executar o serviço na qual você contratou por um preço já fechado no início. E cabe a gente, profissional, fiscalizar se ele está atendendo todos os critérios de qualidade. E a terceira categoria é a mão de obra por diária. Aqui já funciona mais para serviços aleatórios, serviços de pequeno porte. Vai ter serviços que as pessoas vão te contratar, que é serviço picado, às vezes é a troca de luminária, a troca de um sifão, vários tipos de manutenções simples que vale a pena você pagar uma diária e o profissional ele vai atender toda essa demanda de pequeno porte. Agora que já clareou esses 3 tipos de categorias de mão de obra, para você elaborar o orçamento somente da mão de obra, você tem que primeiramente fazer a visita no local do serviço, pegar a lista dos serviços que os clientes querem e fazer o levantamento em campo, ticar ali todos os serviços que vão ser executados, como instalação de piso novo, instalação de porta, troca de luminárias, instalação de novo quadro elétrico. Então você faz uma lista completa do que o cliente quer fazer naquela construção ou reforma. E agora que você tem essa lista em mãos, você vai diluir o valor da mão de obra no serviço de maneira coerente. Por exemplo, você analisou ali que vão ter 10 itens de serviço, 10 tipos de serviço diferentes e o valor da mão de obra para um determinado tempo de duração. Você tem que também analisar qual é o tempo que esse serviço vai durar. Aí você vai conseguir analisar qual que é o valor dessa mão de obra. Com o valor da mão de obra em mãos, agora você tem que diluir entre os serviços de maneira coerente. Então tem serviços que vão exigir mais tempo, tem serviços que vão exigir mais responsabilidade. Então no valor da mão de obra que é X, uma grande parte já vai para esse serviço. O outro serviço que é mais simples, rapidamente você executa esse serviço, ele vai ficar também com uma outra porcentagem desse valor da mão de obra. Então você vai equilibrando e ajustando dentro da mão de obra apenas, naquela lista que você fez, o valor da mão de obra. E assim você vai ter ali o seu orçamento somente da mão de obra, diluído em todos os serviços que você vai executar para o cliente que te contratou. Tá, Alex, entendi o raciocínio, entendi que eu tenho que ter a lista, entendi que eu tenho que ter o valor da mão de obra relacionado ao tempo
mas qual é o tipo de mão de obra que eu vou escolher? Bom, vou te explicar como que funciona em 90% dos casos. Isso aqui não é uma regra fixa, mas eu vou te mostrar como que de fato acontece hoje na prática. Para serviços até 2 meses, ali que não envolve muito vínculo ainda profissional, muitos profissionais, muitos engenheiros e arquitetos acabam contratando na empreitada. Ali é importante, nesse tipo de categoria, você ter um contrato muito detalhado explicando as responsabilidades de cada profissional e também os serviços que cada profissional vai estar responsável. Então, se você contratou um profissional para executar uma obra para você na empreitada, nesse contrato tem que estar lá explicando todos os serviços que ele vai executar. Então, para serviços ali de até 2 meses, que não geram muito vínculo, claro que a partir de 1 dia já considera vínculo, mas na prática, profissionais analisam que até 2 meses ali já vale a pena você ainda contratar na empreitada do que assinar uma carteira e às vezes não ter um outro serviço e ter que ali fazer rescisão após 2 meses de contratar na carteira assinada. Então, serviços que vão ter uma média duração, até curta duração, é mais vantajoso você contratar na empreitada, sempre ali obedecendo as regras estipuladas no contrato. Então, essa mão de obra que você vai contratar na empreitada, você vai passar para ela a lista dos serviços e em cima desse serviço ele vai te passar um valor X. Esse valor X é para estar executando todos os serviços que você vai oferecer para o cliente somente da mão de obra. Então, com esse valor em mãos, você vai pegar esse valor e vai fazer aquela distribuição, aquela diluição em todos os serviços, como a gente falou anteriormente. A partir do momento que você fez isso, você diluiu esse serviço com todos os itens da planilha, agora você tem que finalizar o seu orçamento, inserindo o quê? Inserindo a parte dos impostos e também a parte do seu lucro. Aí você também faz a diluição, isso é a aplicação do BDI, você dilui essa margem também de impostos e do seu lucro em todos os serviços e você vai ter finalizado o seu orçamento. Alex, e as outras categorias? Mão de obra e carteira assinada e também mão de obra da diária. Eles seguem o mesmo raciocínio. O mais importante aqui é você entender como que funciona o raciocínio para você cobrar somente da mão de obra. Vamos pegar aqui então um profissional contratado de carteira assinada. Você vai analisar os custos, todos os custos que envolve mensalmente para você manter esse profissional de carteira assinada. Não é só o salário que você paga para ele. Geralmente os profissionais da construção civil, se ele ganha R$1.000, ele gera de custo, em média, R$2.000. Então você vai analisar ali o custo que você tem mensal, todos os custos, não é somente o salário, e vai fazer a mesma coisa. Quanto tempo que vai durar para eu estar executando todos esses serviços aqui? Então você chega ali no valor de 2 meses, então você vai considerar que para esse serviço de mão de obra, você vai gastar 2 vezes o salário desse profissional. Se for mais profissionais, é só você fazer a multiplicação aí e analisar por quantidade de funcionários e também por quantidade de tempo que você vai gastar para executar determinado serviço. Na diária, mesmo raciocínio. Você chegou ali na conclusão que vai gastar 10 dias para executar essa lista de serviços que o cliente te passou. Então você vai ter acesso ao valor da diária que o profissional vai te passar, você vai multiplicar pela quantidade de tempos, 10 dias como a gente falou anteriormente, você vai ter o valor total que vai custar essa lista de serviços que o cliente te passou. Com isso em mãos, você aplica também os impostos e aplica ali também a sua margem de lucro. Então esse é o raciocínio de você elaborar o orçamento somente da mão de obra. Você consegue agora analisar de acordo com qual categoria, de acordo com qual tipo de profissional que fica mais interessante aí, de acordo com cada tipo de serviço e duração que você for estar atendendo aí os seus clientes no mercado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ainda ficou alguma dúvida em relação a como cobrar somente pela mão de obra, a como elaborar orçamentos de obras ou algum outro aspecto sobre orçamento que não ficou claro aqui nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Se você tem interesse também em se aprofundar nesse assunto de orçamento de obras, aqui na descrição eu vou deixar um link para você se aprofundar no nosso treinamento completo Orçamento de Obras na Prática, que explica através de 2 estudos de caso completo como você está elaborando orçamento aí de forma eficiente e principalmente de forma precisa e rápida. Então o link está aqui na descrição para você conhecer esse treinamento. Então assim a gente finaliza esse vídeo. Te agradeço por ter acompanhado a gente até aqui. Eu te vejo muito em breve no próximo conteúdo. Um abraço e até lá!